CBN, seu direito. Quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Seu Direito, com as principais dúvidas sobre direito trabalhista, e hoje tem bastante dúvida porque a gente vai falar de convenção coletiva de trabalho. Vinícius Cascone, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Marco, boa tarde, Taila, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Todo nosso. Convenção coletiva é diferente de consolidação das leis do trabalho, né, Vinícius? Cada empresa ou cada categoria tem a própria convenção? Olha, Marco, muito importante esse assunto de hoje, porque acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, eles acabam concedendo uma série de vantagens, tanto para os empregadores como para os empregados. É muito importante que os sindicatos de empregados, no caso, né, e os sindicatos dos empregadores ou as próprias empresas façam as normas coletivas, façam a negociação coletiva, porque ali você consegue justamente garantir uma série de direitos que não estão previstos na legislação. Um exemplo claro disso, e é importante a gente esclarecer, é em relação ao vale alimentação. Muita gente recebe vale alimentação, muitas categorias de trabalho recebem vale alimentação, mas não tem previsão na lei. Então, a CLT não obriga uma empresa a considerar um vale alimentação para os seus empregados, né? E isso é oriundo ou da liberalidade da empresa, ou se existe uma previsão num acordo coletivo ou numa convenção. Doutor, e que outras questões também são previstas, né? Podem ser acordadas aí entre sindicato e empresas também nessa convenção coletiva? O que é importante frisar, Taila, que as pessoas falam que você tem o acordo coletivo e a convenção coletiva. Sim. Mas qual que é a diferença entre ambos, né? O acordo coletivo é quando um sindicato de empregados firma um acordo com uma empresa específica ou um grupo de empresas. Convenção coletiva de trabalho é quando o sindicato dos empregados e empresas firma uma norma coletiva com o sindicato dos empregados. Então, quando você tem uma convenção coletiva, ela vale para todos os trabalhadores daquela categoria. Quando você tem um acordo coletivo de trabalho, ele só vale para os empregados daquela empresa que firmou o acordo. O que é importante colocar aí na sua pergunta, Taila, é que a norma coletiva de trabalho pode prever quase tudo. Quase tudo pode ser negociado, tirando alguns direitos que a gente chama de direitos indisponíveis. Por exemplo, a licença maternidade é um direito que não pode ser negociado. Então, a mãe, a mulher que fica grávida tem direito de ter a licença maternidade e nenhuma norma coletiva pode retirar esse direito. A mesma coisa vale para as férias, para o 13º salário, né, para o descanso semanal remunerado. Então, essas questões elas não podem ser objeto de negociação coletiva. Agora, muitas outras podem. Como eu disse, por exemplo, você vai instituir um vale alimentação, isso pode ser alvo de uma negociação coletiva. Você vai estabelecer ali que a jornada de trabalho vai ter uma compensação, por exemplo, hoje no Brasil a jornada 6x1 é o que vale de fato, né? Porque os trabalhadores têm que trabalhar no máximo 44 horas semanais em regra, e o que os sindicatos fazem muitas vezes é negociar com as empresas de você, ao longo da semana, compensar a jornada que você teria que exercer no sábado. Então, isso é um acordo coletivo, uma convenção coletiva que acaba aí tendo uma alteração na jornada de trabalho das pessoas. E a mesma coisa vale para trabalho em feriados, para o percentual do adicional de hora extra e assim por diante, dentro de outros direitos que podem ser negociados. Vinícius, quando se faz um acordo como esse, a empresa pode voltar atrás e retirar? Vamos citar o exemplo mais fácil, que foi o primeiro que você deu aí, uma empresa que paga um vale alimentação. Se ela chega num momento lá que ela precisa cortar gastos, ela pode tirar o vale alimentação que já estava acordado? Essa é uma ótima pergunta, Marco, porque nós temos na Constituição Federal um princípio que se chama princípio da irredutibilidade salarial. E esse princípio faz com que, uma vez concedido num contrato de trabalho um benefício, esse benefício não pode ser retirado. Eu não posso reduzir o salário, não posso tirar um benefício. Aí nós vamos entrar na vírgula da história,
que há exceção. Se você tem um acordo coletivo que prevê a inclusão de um benefício de forma temporária por um período específico, aí você vai ter uma discussão se esse benefício passa a integrar o contrato de trabalho do empregado ou não. Há uma tese, né, dos empregadores que quando eu faço um acordo coletivo, uma convenção coletiva que estabeleça um prazo de vigência, por exemplo, um limite do vale alimentação, por exemplo, quando acabar a vigência desse acordo coletivo, dessa convenção, e ela não for renovada, automaticamente as empresas não teriam mais obrigação de conceder. Do outro lado, há um entendimento de que não, que uma vez concedido, com base nesse princípio da redução salarial, os empregadores têm a obrigação de manter o benefício. Doutor, e a famosa PLR, né, que é a participação aí nos lucros e resultados da empresa, ela também não é obrigatória, ela é um dos benefícios que podem ser acordados, né, nessas convenções coletivas? O que a lei diz, Tayla, é que os trabalhadores têm direito a uma participação nos lucros e resultados, ou PPR, participação no programa de resultados, né? Então a lei estabelece de forma genérica isso, mas definir qual é o valor e como ela será implementada depende de uma série de regras, dentre elas a formalização de um acordo coletivo de trabalho. Então as empresas precisam formalizar o acordo com o sindicato para poder instituir o valor da PLR. Isso vale também para uma empresa que tiver um plano de cargos e salários, porque nem todas têm, né? Às vezes a pessoa entra com salário na empresa, enquanto ela trabalhar lá, o reajuste vai ser só o anual pela inflação. Não há nada que obrigue uma empresa a fazer um plano de cargo e salário para o funcionário? Isso, Marco. O plano de cargos e salários pode fazer parte de uma negociação coletiva para implementação, mas muitas empresas, por liberalidade, por vontade própria delas, acabam criando esse plano justamente para estimular o crescimento profissional dos seus empregados. Então isso acaba acontecendo, mas de fato a lei não obriga que as empresas implementem um plano de cargos e salários. Isso vai da liberdade, da vontade deles ou de uma norma coletiva de trabalho. Tem também a questão, doutor, que normalmente a gente vincula a esse acordo aí entre empresas e sindicatos, né, ou entre as categorias mesmo, que é a questão do trabalho aos feriados, né? Principalmente quando a gente fala de cidades que abrem aí o comércio em feriados, né, cidades turísticas, por exemplo. Então tudo isso só é possível, indústrias, né, só é possível quando discutido nessa convenção ou no acordo também coletivo, doutor. E essa é uma outra briga que existe, né, que o trabalho aos feriados, ela depende de um serviço essencial que a gente fala, né? Então tem uma discussão se eu posso ou não abrir aos feriados e os trabalhadores podem trabalhar. Nos serviços chamados essenciais, realmente isso ocorre, mas também é necessário estabelecer uma negociação coletiva com os sindicatos para garantir aí a eventual compensação e o formato aí da indenização correspondente que o empregado terá por trabalhar no feriado quando todos estariam descansando. Vinícius, funcionário público tem quinquênio, né? A cada 5 anos recebe 5% de aumento. Decênio, a cada 10 anos, 10% de aumento. No CLT, na empresa privada, é obrigatório o quinquênio, o decênio e tudo mais? Vamos lá, Marco. Na verdade, essa previsão de um quinquênio depende muito do órgão público. Então, às vezes é um município que concede, tem uma previsão na lei, ou um estado, ou a União. Então, tem variações aí que estabelecem esses direitos. No empregado privado, né, do regime privado, não existe uma obrigatoriedade de implementação de quinquênios, decênios e outros benefícios, né? Então, a lei não estabelece nada em relação a isso. Agora, espontaneamente, se a empresa entender que quer fazer isso, evidentemente que ela pode, por liberalidade. Mas obrigatoriamente não. Então não adianta um funcionário ir reclamar que fez 5 anos de empresa e não recebeu aumento. Não, infelizmente, né, para os empregados isso não é possível. Não tem como o empregado cobrar algo que não tem previsão na lei. Então, nesse aspecto, se existe algum município, algum estado que tenha o quinquênio, isso não se aplica na iniciativa privada. Numa rescisão de contrato, por exemplo, não vai conseguir ganhar na justiça isso se deixar a empresa depois de um período trabalhado. Não tem como, porque não tem previsão na lei, e aí o empregado não pode reclamar o que não está na lei.
Bom, é isso, são várias dúvidas aí, né? Alguns penduricalhos do bem nos contratos de alguns trabalhadores que a gente discute aqui da convenção coletiva e também do acordo coletivo de trabalho. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, sempre tirando essas dúvidas pra gente. Muito obrigado pela participação, Vinícius, um abraço, até quarta-feira que vem. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, doutor. Agora 3h23. Estúdio CBN.